Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Gente, eu tô equipada hoje e tô gravando aqui num lugar diferente, testando os equipamentos da minha tia, porque vocês sabem, né, que esse canal ainda é um canal amador de uma mãe de duas princesas. E estamos aqui, né, mais uma vez, para compartilhar com vocês um pouquinho, né, de algumas coisas que o Senhor falou ao meu coração. Antes de mais nada, antes de começar esse vídeo, eu já quero te pedir, você que vem aqui nesse canal, ainda não me segue, não ativou as notificações, por favor, me ajuda, me abençoa, faz a sua parte. Vai lá, ativa o sininho para que você possa receber outras notificações. E para me abençoar também, para fazer com que esse canal continue crescendo como está crescendo. Esse canal é uma promessa do Senhor na minha vida. E eu sei que Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. E é por isso que eu estou aqui. Como vocês viram no último vídeo que eu postei aí para vocês, né? Eu contei um pouco de como foi a experiência do Denis, né? Como um pai que participou de um processo de fertilização, como é intenso, cansativo, doloroso, exaustivo, o quanto isso faz a diferença na nossa vida. Na nossa vida que eu falo, é a nossa vida de mulher, de tentante, né? Ter uma pessoa que tá ali partilhando com você das suas dores, dos seus medos, das suas dificuldades, dos seus anseios, faz toda a diferença, gente, toda a diferença. E hoje eu vim aqui, né, dividir com vocês um pouquinho do meu testemunho de 8 anos. É claro que é impossível compartilhar tudo que a gente viveu, porque 8 anos não dá para se resumir, né, em 8 dias, nem em 8 semanas, nem em 8 minutos, nem em alguns minutos aqui falando com vocês. Mas eu preciso dividir porque eu tenho certeza que estão chegando muitas pessoas que estão passando por esse processo, que é um processo que eu falo que a gente entra e a gente só sai quando a gente recebe a nossa vitória, né? A fertilização é sim um processo muito, muito intenso, e só quem sentiu na pele, só quem passa sabe o quanto é desafiador viver tudo isso. Eu digo que servir a Deus não é estar imune dos problemas, das dificuldades, das assolações, mas é ter a certeza de que o Senhor está no controle e que nas madrugadas mais difíceis, nas madrugadas frias, nos dias tortuosos, nós teremos um Deus que o que Ele tinha que fazer por nós, Ele já fez, né? Que é dar o seu Filho por amor às nossas vidas. Mas assim, que se faz presente em todos os dias. Eu falo que eu sou infinitamente grata porque o amor de Deus me visitou. E é esse amor que me mantém de pé todos os dias. Foi esse amor que me fez perseverar e persistir e acreditar e ter a convicção de que o Senhor tinha grandes coisas para fazer na nossa vida. E que por meio dessa promessa que Ele nos deu, Ele iria me transformar em um ser humano melhor. E Ele iria permitir que essa história que eu vivi, que meu esposo viveu, que nossa família de um modo geral viveu, porque todo mundo de certa forma sentiu um pouquinho da nossa dor, da nossa frustração, dos nossos anseios, para que assim, hoje eu estivesse aqui compartilhando com vocês, com você que está aí do outro lado e muitas vezes está passando por um processo difícil, seja de fertilização ou não, e de repente se sente só e acha que não tem ninguém com você. E eu estou aqui para te dizer que mesmo que você esteja só, com alguém, sem alguém fisicamente, o Senhor, Ele está aí com você nesse momento. Então, esse vídeo, ele vem dar início a um propósito que o Senhor colocou no meu coração, que é um propósito onde eu vou trazer mulheres para compartilhar do seu testemunho, para que você que está aí do outro lado e que outras vidas sejam edificadas por meio dessas vidas. O meu testemunho é um testemunho de dor,
é um testemunho de luta, é um testemunho de sofrimento, é um testemunho de angústias, de dificuldades, mas é um testemunho de vitória. Até que eu chegasse à vitória, houveram muitas dificuldades e muitos obstáculos e muitas barreiras, mas nós nos mantivemos de pé, porque, como diz a palavra de Deus, a mão do Senhor nos sustentou. Foi a mão de Deus que estava ali nos dando força, sabedoria, estratégia, direcionamento, capacidade, porque de nós mesmos, gente, nós não conseguiríamos, é impossível, é humanamente impossível você viver um processo desse de dificuldade e falar que você, né, consegue, que a força do teu braço alcança, que o teu dinheiro pode fazer, porque não pode, é impossível. Então, o Senhor colocou no meu coração o desejo de fazer um quadro, e esse quadro, ele vai se chamar Testemunhos que Edificam. Coloca aí, ó, Testemunhos que Edificam. Nesse quadro eu vou trazer algumas pessoas simples que viveram coisas extraordinárias, que vivem coisas extraordinárias e precisam compartilhar com as pessoas que estão aí do outro lado uma palavra de fé, de esperança, de ânimo, porque no final, gente, é tão bom saber que tudo que a gente passa é porque é um propósito de Deus, é porque é direcionamento de Deus, é porque a gente precisava passar para que a gente fosse aperfeiçoado. E não faz sentido nenhum eu começar com outra pessoa, porque eu tenho um testemunho de milagre, né? Eu sou uma pessoa que viveu o milagre, não uma, mas 2 vezes. E Deus permitiu que eu vivesse esse milagre, que era o meu maior desejo, que é ser mãe. Então é bom demais poder estar aqui, é bom demais poder falar da minha história, do meu testemunho. Como eu disse para vocês, foram 8 longos anos, né? Anos de passar por muitos processos. Então eu vou tentar resumir o máximo possível para que vocês possam conhecer um pouquinho da minha história e desse testemunho, para que ele possa edificar a sua vida. Amém? Em 2010 eu e meu esposo casamos. Nós namoramos ali cerca de 1 ano e pouquinho, noivamos e casamos. Em 2010 eu também comecei a fazer uma faculdade. Na verdade, eu estava cursando anteriormente uma faculdade de enfermagem. Pasmem, eu quase fui enfermeira. Estava cursando faculdade de enfermagem e ali em 2009 eu desisti por alguns motivos pessoais. Eu não quis dar andamento àquela faculdade e comecei a fazer um curso, né, mais voltado para a minha área, que era a área administrativa. Até então eu não trabalhava ainda na minha área de atuação, que eu estou inserida hoje, e por conta disso, né, por estar ali dentro desse contexto, eu optei por fazer, sabendo que a área administrativa era uma área mais abrangente e tal. E aí, nos meus planos, 2010 eu comecei a faculdade, 2013, no final de 2013 eu terminava o ano, né, parando de tomar remédio, e em 2014 eu ficaria grávida e terminaria ali a faculdade grávida, já ganhando neném. Quando eu comecei a faculdade, o Denis também começou outra, né, ele já era formado, já tinha pós-graduação, fazia inglês, e aí ele resolveu começar uma outra faculdade de 4 anos para me acompanhar. Então ele acabou fazendo teologia, uma coisa que não tinha nada a ver com no contexto, assim, né, de profissional, mas foi algo que ele optou por fazer, não só para me incentivar a fazer o meu curso, para estar ali ocupado, mas também por conta da vida ministerial, que é um conteúdo extremamente importante para quem está ali na presença de Deus e para o que Deus direcionou para a vida dele. E aí, assim, esses eram os nossos planos, né? Terminar a faculdade em 2014 já grávida. Eu lembro que no final do ano eu parei de tomar remédio. No começo de 2014 eu comecei a ir no médico, comecei ali a fazer um acompanhamento com um ginecologista normal. Eu nem entendia de nada, gente. Era crua, totalmente crua de tudo. E assim foi, né? Nós tentamos ali por 1 ano.
Quando deu mais ou menos 1 ano e meio, foi justamente o período que eu precisava retornar com o médico para fazer exames de rotina. E aí, com isso, a gente voltou e aí o doutor pediu alguns exames, né? E começou a investigar, porque até 1 ano e meio é normal você tentar e não conseguir engravidar. A partir de 1 ano e meio, eles já começam a investigar possíveis causas do fato de você não conseguir engravidar. E eu fui num médico que era um querido, o Dr. Albino, na época. Um fofo, indicação, até então tava tudo normal, era uma pessoa super nova. Eu sempre quis muito ser mãe nova, né? Então eu queria, tipo, com 24 anos ter filho. Então eu procurei, fui e tal, fiz os exames. E ali o Dr. Albino começou... Gente, meu olho tá um pouquinho vermelho, porque eu tô no finalzinho de uma conjuntivite. Então tá um pouquinho vermelho, mas eu já tô bem. E aí o Dr. Albino pediu os exames e eu lembro que um dos exames que se chamava CA tumoral, eu gravei o nome porque eu fiquei assustada, né? Tumoral, mas não tem nada a ver com tumor. Era um exame que eles faziam de sangue e o doutor identificou naquele exame, por ser um médico super experiente, que realmente tinha algo ali fora da normalidade. E ali ele pediu, né, sabiamente, para que eu começasse a procurar um médico especialista em reprodução humana, porque ele viu que eu tinha endometriose e que eu precisava passar por um processo de acompanhamento diferenciado, né? Que ele, por ser um ginecologista só obstetra, a visão dele era uma visão do todo, né? Da mulher como todo, e eu precisava de um médico ali voltado para o meu aparelho reprodutor especificamente. E ali, prontamente, eu já atendi. Nesse momento, assim, né? Ali não tinha noção do que viria pela frente, mas a gente começou a procurar médicos e assim, gente, na nossa jornada de tentante, eu não consigo falar para vocês precisamente quantos médicos nós fomos. Eu fui médicos que estavam na mídia, que faziam propaganda, que eram indicação. Fui em médicos renomados de convênio, que o responsável pela parte de reprodução humana de um determinado convênio. Fui, assim, acho que mais de 10 ou 15 médicos. Até que eu cheguei a um determinado médico. E quando eu chegava no médico, é uma coisa muito importante, né? Que vocês precisam se atentar. Quando você for até o médico, tome cuidado, porque é um mercado que muitas pessoas, né, elas brincam com os nossos sonhos. Tem muito médico que não se preocupa com o bem-estar do paciente. Tem muito médico que não se preocupa com o seu sonho, com a sua frustração, com o seu propósito e só quer ganhar dinheiro. E eles ganham dinheiro, gente, porque é um comércio, né? De certa forma, essa questão da reprodução é um comércio, né? Os médicos que têm sucesso dentro desse contexto são médicos muito bem-sucedidos, que andam com carros top, que têm, sabe assim, uma vida maravilhosa, porque realmente é um universo, né? É um comércio muito vantajoso para eles que estão inseridos dentro desse contexto. E assim, fui em vários. Eu lembro que eu comecei a passar com um que não tava, tipo, nem aí. Ele olhou pra minha cara e já falou, vamos fazer a fertilização. Na época, ele falou assim, você vai gastar inicialmente 35 mil reais. Eu olhei pra ele e fiz o quê? Tipo, de onde eu vou tirar esse dinheiro, né? E ali eu fiquei bem assustada, fiz alguns acompanhamentos e tal. Mas foi ali que eu comecei a entender que eu não tinha só uma endometriose, que eu tinha outras questões, e ali ele começou a investigar, né, gradativamente. Então, ao longo desses 8 anos, foram muitas questões que aconteceram até eu chegar no meu diagnóstico. Não tenho uma única coisa, eu tenho várias coisas, e eu vou compartilhar aqui com vocês para que vocês possam entender um pouquinho desse contexto. Então, ali eu comecei a entender que eu tinha endometriose. Eu fiz um exame, que eu lembro que foi um exame caríssimo. E assim, gente, nesse universo, dificilmente você vai conseguir realizar seus sonhos só com médicos do convênio, né?
porque a nossa primeira opção e alternativa foi por esse caminho. Mas ali a gente percebeu que era um universo muito limitado, que a gente não tinha muito para onde ir, o que fazer. A Manu resmungou ali, mas está sendo bem amparada. Então a gente percebeu que pelo convênio não seria a melhor alternativa, porque infelizmente era um caminho muito limitado, a gente não tinha muito o que fazer. E assim nós fizemos, né? A gente foi por esse caminho inicialmente, né? Porque a gente era leigo, não tinha informação, mas a gente percebeu que a gente não chegaria a lugar algum. E ali a gente começou a se inteirar um pouco do assunto, conhecer, entender, ainda bem superficialmente, mas a gente, quando você se insere dentro do universo, você começa ali a buscar informações, e foi justamente isso que a gente fez. Então nós começamos a buscar informação, né, do que tinha. Eu comecei a fazer muitos exames, a maioria dos exames, posso falar para vocês que pelo menos 90% dos exames que eu fazia eram exames particulares, que não cobria, o convênio não cobria. Então eu fui em alguns médicos, começava a fazer tratamento, parava, depois eu mudava, e aí ali ainda a fertilização em si era algo muito remoto, muito distante, assim, a gente não conseguia estar confiante para fazer, e também não tinha segurança financeira. Não existia essa possibilidade, gente. Financeiramente era impossível que a gente fizesse um processo de fertilização naquela época. Era muito caro, e os medicamentos eram muito caros, e a gente não tinha condições. Enfim, e aí os anos foram passando, eu passei com alguns médicos, até que eu cheguei num médico que começou a avaliar a questão da trombofilia, né? Porque ele falava, né, que eu era muito nova e eu já tinha um diagnóstico de endometriose, e ele começou a investigar outras coisas, né? Então eu fiz alguns exames onde eu descobri que eu tinha ovário policístico. Então assim, só para vocês entenderem qual era o meu diagnóstico, né? Então eu tinha endometriose, vou falar que eu tinha, né, porque eu já tenho as duas pequenas e eu creio que em nome de Jesus estou curada. Endometriose severa, assim, o grau mais alto que vocês podem imaginar. Não, penúltimo, né? Porque depois eu vou contar da questão da gravidez da Manu, que aí sim evoluiu. Então eu tinha uma endometriose com nível bem avançado, ovário policístico. Eu descobri também que eu tinha um processo inflamatório, né? Então as minhas células NK, que é uma célula que trabalha basicamente como proteção para o nosso organismo, no meu caso, elas eram alteradas. E tudo que caía aqui dentro, o meu organismo entendia que era um corpo estranho, então ele expulsava. Então a minha célula NK era alterada. Eu descobri que as minhas duas trompas eram totalmente obstruídas, então não passava nada. Ou seja, tentar engravidar naturalmente pra gente não era uma opção, porque, como dizia o médico, só mesmo um milagre poderia acontecer para que eu pudesse engravidar, né? E naturalmente isso não iria acontecer, não era uma alternativa, digamos assim. E aí ele começou a fazer a análise, né? E aí eu fiz alguns exames caríssimos na época, que era para mapear se eu tinha ou não a questão se eu tinha trombofilia. E aí eu fiz os exames das 4 alterações genéticas que existia para trombofilia, eu tinha 3. Então eu já tinha um diagnóstico mais completo, e ali nós começamos, já tinham passado alguns anos, né? E ali nós começamos a partir para o processo de fertilização. Estávamos em dúvida em qual médico fazer, fomos no médico que eu cheguei, ele olhou para minha cara e falou: tá bom, vamos fazer a coleta de óvulo, fazer a fertilização, a gente transfere no mês que vem, não sei o que e tal, e custa tanto. Assim, gente, desse jeito que eu tô falando pra vocês, eu tô sendo fria igual eles foram conosco. E ali a gente logo viu que não era o médico que a gente, né, iria fazer. Nós mantivemos mesmo no médico que a gente tinha indicação inicialmente. E ali eu fiz todo o processo. Nessa primeira
fertilização que eu fiz, para ter uma redução de custo, né, eu fiz óvulo doação. Então, como que funcionava? Eu fazia doação de óvulos e a pessoa que recebia os meus óvulos, ela custeava parte da medicação. E nós fizemos dessa forma porque era a única alternativa que a gente tinha para tentar fazer o processo de fertilização. Os medicamentos, gente, são muito caros. Então, assim, era muito difícil para a gente manter todos esses gastos, todas essas despesas, todos esses custos. Eu posso falar com convicção para vocês que eu não sei como que a gente pagou tudo que tinha que pagar, mas Deus nos deu graça e louvado seja Deus por isso, porque foi um processo de muitas despesas, mas Deus nos honrou e Ele nos capacitou para que a gente fizesse. E ali a gente decidiu a primeira vez fazer a primeira fertilização, né? Fizemos todo o processo, eu fiz óvulo doação e ali eu fiz, mas veio o primeiro baque, né? O primeiro negativo. O médico falou que era absolutamente normal, porque quando eu conversava com eles sempre davam percentuais de, putz, na primeira tentativa você tem tanto por cento de chance. Nessa primeira tentativa eles falavam que era 20% de chance, era um percentual muito baixo. Então meio que eu criei expectativa, mas não criei, porque ao mesmo tempo que eu confiava que ia dar certo, eu tinha dúvida justamente pelo fato de saber que era mínima a possibilidade que existia fazendo na primeira vez. Então eu acabei, sabe assim, não esperando tanto. Passou um tempo, a gente se recompôs física, psicologicamente, financeiramente. O não é muito doloroso, né? Então é muito difícil você lidar com tudo isso. A questão psicológica é extremamente delicada, porque a gente fica assim frustrado, não tem como, gente. É seu sonho, você não vai ficar frustrado? Não existe isso. Frustrado. Não existe isso. Então a gente fica normal. E se você estiver passando por um processo desse, não se culpe, não fique, mas e se eu tivesse feito isso, ou se eu tivesse feito aquilo, e se eu tivesse feito aquilo outro? O que eu e você temos que passar, nós vamos passar, mas não é porque a gente precisa sentir dor, não. É porque o nome de Deus precisa ser glorificado e Deus tem um propósito em tudo que faz e Ele vai permitir sim, porque eu e você precisamos ser moldados por Ele e o nome dele precisa ser engrandecido. Eu sempre falo que tudo que a gente passou é uma forma de Deus mostrar o amor dele para conosco e da gente entender que a força do nosso braço não vai nos levar a lugar algum. Se não for a força de Deus, a vontade de Deus, o direcionamento de Deus, as coisas não acontecem, gente. E a gente precisa ter fé. A palavra de Deus diz que fé é crer naquilo que nós não podemos ver. E é justamente isso que a gente precisa ter no nosso coração quando a gente começa a fazer um processo nesse aspecto. Não só de reprodução, como eu falei, mas quando você está inserido dentro de um contexto que você não tem a certeza de nada. E que por mais que você se prepare financeiramente, né, assim, não existe dinheiro no mundo que possa comprar algumas coisas. Então, assim, gente, nós nunca temos a certeza de nada, mas quando nós temos Deus na nossa vida, isso faz toda a diferença e nos dá a esperança e a força que nós precisamos para nos manter firme em direção ao nosso propósito. Então, como eu falei para vocês, a gente começou ali, né, fez esse processo de óvulo doação e não deu certo, eu fiquei bem frustrada, essa é a palavra. Precisei de um tempo ali para me recompor, para colocar a cabeça no lugar, para me alimentar espiritualmente, para que Deus pudesse me dar forças novamente, para que a gente continuasse e seguisse firme ali no nosso propósito. Eu sempre falo para quem convive com a gente que nós desistimos e foram inúmeras vezes. Porque realmente tinha hora que faltava força física, tinha hora que faltava força espiritual, tinha hora que faltava força mental, tinha hora que faltava força financeira. Realmente é algo muito estressante, muito cansativo e para quem está inserido dentro desse contexto precisa ter ali uma estrutura, né, por trás que te dê sustentação necessária. Graças a Deus eu sempre tive um trabalho que eu falo assim que nessa época eu mergulhei de cabeça no meu trabalho porque lá eu conseguia, né, fazer acontecer com a minha força, né? Então eu conseguia dar o meu melhor, eu conseguia fazer o meu melhor e estava muito dependente de mim.
o oposto do que acontecia quando se tratava do nosso processo de tratamento, né, de tentativa, porque não tinha nada que dependesse da gente. Por mais que nós tivéssemos médicos que eram excelentes profissionais e renomados na área, não dependia deles para que a gente fosse engravidar, porque só quem dá a vida é Deus, né? Então não estava na mão deles, e eles precisavam fazer a parte deles como canal de bênção, né, como instrumento. Então, eu sempre falo que nós fizemos, né, ali o processo, participamos, né, dessa primeira tentativa, não deu certo, e ali a gente ficou um tempo tentando recuperar as forças. E quando foi na segunda tentativa, eu já fui mais receosa. Então, eu fiquei com alguns medos, algumas incertezas. Então, como o meu exame das células NK tinha dado muito alterado, muito mesmo, eu pedi para o médico que me acompanhava na época para fazer uso de um remédio, que era um remédio específico, para controlar as minhas células NK, porque eu entendia, comecei a ler a respeito, né? E ali eu entendi que aquela questão das células NK, elas expulsavam o embrião, né, quando ele era colocado lá dentro do meu organismo. Eu vou explicar um pouquinho assim, né, como que funciona o processo de reprodução. Como eu falei para vocês, a gente fez a coleta de óvulos, né, então fiz a estimulação ovariana, né, normalmente a gente tem uma ovulação mensal e cada mês a gente ovula de um ovário, né? Então, um mês de um lado, outro mês do outro. Então, teoricamente, cada ovário, ele ovula 6 meses, né? Porque faz a intercala ali. E então, eu fiz a estimulação ovariana, fiz a preparação do endométrio, fiz a estimulação ovariana. E eu tive, se eu não me engano, foram 28 óvulos, né? Então eu tive uma quantidade significativa, assim. Eu tô falando do último processo, tá? Para vocês entenderem. E desse processo que eu fiz, então assim, gente, eu fiz óvulo doação, e aí dessa óvulo doação que eu fiz, eu tive 16 ou foi 18? Não lembro exatamente. E aí eu sei que a pessoa que eu doei ficou com uma quantidade maior, eu fiquei com uma quantidade menor. Dessa quantidade que eu fiquei, 4 embriões, eles ficaram com a qualidade boa, né? Então, basicamente, a gente faz uma estimulação ovariana, eles tiram o óvulo e depois eles pegam o esperma do meu marido, fazem a fecundação do óvulo ali, inserindo o esperma, e ali já tem um embrião. E aí eles fazem um processo de maturação para entender se aquele embrião vai evoluir, e eles começam a medir as classificações dos embriões. Quando eu fiz a primeira reprodução, ou a primeira transferência, eu coloquei 2 embriões. Porque eu queria muito ter filhos gêmeos, e eu queria passar por uma gravidez só, a louca, né? Então eu fiz uma transferência de 2 embriões, que foi a transferência que não deu certo. E aí nós desistimos, enfim. Passou, sei lá quanto tempo depois, acho que foi quase 1 ano, a gente fez a segunda transferência. Quando foi pra gente fazer a segunda transferência, eu queria muito ter feito na verdade, eu fiz um exame, né, que identificou que a minha célula NK estava muito alterada. Como eu falei pra vocês, as células NK são as células que combatem ali tudo que tem de anormal no seu organismo. E como a endometriose é um processo inflamatório, o meu organismo entendia o tempo todo que as células tinham que trabalhar ali para repelir tudo que tinha e não era compatível com o meu organismo especificamente. Quando eu fiz a transferência do primeiro, eu entendo que as minhas células NK, elas combateram ali o embrião e de certa forma elas expulsaram. Quando foi para fazer a segunda transferência, eu comentei com o meu médico, né, que eu queria fazer um exame para saber se eu podia colocar 2 embriões por vez, e eu queria muito fazer o uso de uma medicação que serve para fazer a regulação das minhas células NK. Ele foi contra esse protocolo, porque ele falou que não havia essa necessidade. Eu era muito nova, tinha menos que 30 anos,
os meus óvulos tinham os meus embriões tinham uma qualidade excelente, que não tinha necessidade de fazer esse protocolo. Enfim, gente, por fim, eu não fiz o protocolo que eu senti no coração porque ele não indicou. E aí, na segunda tentativa, eu coloquei 2 embriões de novo e pasmem, né? Acreditem, realmente não deu certo. Eu lembro que o dia que foi para verificar o resultado, acho que quem assistiu aí já viu que o Denis falou no vídeo anterior, que era essa época de carnaval, a gente tava indo viajar, eu fiquei desesperada, desolada e fiquei muito mal, muito mal, muito mal. É muito difícil, né, relembrar, porque a gente cria gatilhos na cabeça e passar por esse processo não foi fácil. E se você tá passando por isso, não desanima. Todo processo tem a sua durabilidade, todo processo tem... eu posso falar pra vocês que a fase de dor, a fase de choro, tem épocas que a gente tá mais animado, tem épocas que a gente fica menos animado, a gente fica muito esgotado, sabe? Fisicamente, emocionalmente. Estar com as pessoas que eu amava era um refúgio, assim, né? Então, foi uma época que, inclusive, nós não deixamos de fazer as coisas que a gente queria fazer, que era, tipo, viajar, fazer essas coisas. Isso é extremamente importante para desestressar, para sair um pouco do foco. Dentro desse cenário também existiam pessoas que o tempo todo cobravam muito a gente, né? Principalmente, assim, as pessoas que não conviviam com a gente, que não sabiam da nossa dor. Eu sou cristã e na igreja muitas pessoas perguntavam, né? As irmãs mais antigas falavam bastante. Nossa, vocês gostam tanto de criança, vocês não querem ter filho? Eu até falei no vídeo que o Denis participou que, assim, não cobrem, não cobrem. Orem pelas pessoas, porque só quem passa por isso sabe, né? O quanto é difícil. Eu lembro que eu fiz exames assim, gente, que eu saí chorando. Chorando mesmo, de tão difícil que era fazer aqueles exames. E exames que eu sentia dor, que me causaram traumas, que foi realmente muito difícil. Mas eu louvo e engrandeço a Deus, primeiro porque Ele me deu condições de passar por esse processo. O segundo, porque eu saí dele muito mais fortalecida. E o principal, né, que deu tudo certo. No final deu tudo certo. No tempo que Deus determinou, deu tudo certo. A minha bênção tá ali, ó, gente. Esse barulhinho de fundo é a Manu resmungando. Então, assim, a gente entra num caminho e a gente não sabe quais são as rotas que teremos que percorrer, né? Mas certamente quando a gente está com Deus, a gente precisa colocar a confiança nas mãos dele, porque independente do destino, a gente precisa aproveitar a jornada, tirar as lições, né? E crer que Deus está no controle, que Ele tem sempre o melhor pra gente. Vida de mãe é assim, né? A gente para, volta, e seguimos aqui. Manu queria mamar. Então, assim, na segunda tentativa não deu certo. Foi bem frustrante. Acho que o nosso mundo desabou, abriu um buraco no chão e a gente queria se colocar lá no fundo dele, porque realmente, de certa forma, naquele momento ali, haviam esgotado as nossas esperanças, as nossas forças, as nossas condições financeiras. E foi bem difícil aceitar o não, sabe? E ali eu posso dizer pra vocês que nós resolvemos desistir sabiamente. Acho que foi a desistência que mais perdurou durante todo o processo, porque foi uma fase muito dolorosa, assim. E ali eu não queria mais dar continuidade, né, ao tratamento. O Denis sempre foi um marido muito parceiro, ele sempre respeitou muito a minha opinião, a minha decisão, porque, como ele falava, ele não conseguia sentir na pele o que eu sentia, mas ele conseguia entender a minha dor, então ele sempre respeitou muito isso, sabe? Mas tomar a decisão de desistir é difícil, né? Porque quando a gente se insere dentro de um contexto, a gente quer começar e quer dar andamento.
E ali, assim, gente, nós não demos continuidade. Eu acho que eu fiquei uns 2 anos e meio sem fazer nada. Desistimos mesmo, assim, literalmente. Foi um tempo importante, porque a gente precisava se organizar financeiramente. Como eu falei pra vocês, é um processo desgastante, então as nossas forças financeiras haviam esgotado. E a gente começou ali a trabalhar para se organizar financeiramente. Não pensando em fazer uma nova fertilização, mas pensando em ter uma tranquilidade financeira, porque quando você começa, você não sabe até onde vai. E os gastos vêm e a gente precisa estar ali, sabe? Firme e forte e ter um ou outro como apoio, porque realmente não é fácil. A parte financeira é um dos obstáculos e graças a Deus que tudo que nós passamos, muitas pessoas eu vejo separando, desistindo, e eu respeito, mas graças a Deus dentro do nosso casamento isso só serviu pra gente estar ainda mais unido, e eu louvo a Deus por isso, sabe? Porque realmente Deus foi muito bom e nos deu ali estratégia para que a gente estivesse ainda mais unido, ainda mais próximo, sabe? Isso tudo só foi possível porque Deus, sabe aquela corda de 3 dobras? E Deus estava ali e foi Ele que nos deu esse direcionamento nesse aspecto para que a gente estivesse ali se fortalecendo, porque sozinho é muito difícil. Manu tá ficando careca aqui atrás. Então, assim, gente, ficamos acho que uns 2 anos sem dar andamento ali ao tratamento, até que eu voltei a ter fortes dores e hemorragia, e ali naquela angústia, porque eu não queria voltar a fazer nenhum tratamento, pedindo direção para Deus, para que Deus preparasse um médico que cuidasse de mim, né, como pessoa, como mulher, e não pensando mais em ter filho, enfim. Nessa fase que a gente desistiu, foi uma fase que a gente se dedicou muito à obra de Deus, assim. Nós estávamos na igreja o tempo todo, nós tivemos a oportunidade de contribuir muito, e isso foi muito positivo, e eu estou compartilhando isso com você, porque independente da sua fé, busque algo que vá te trazer força, esperança, te fazer bem, né? Às vezes se dedicar um pouco mais a algo específico vai te fazer crescer e vai te dar a motivação que você precisa, e lá na frente a força necessária para que você volte a lutar pelos seus objetivos. Então, assim, nós desistimos e eu voltei a ter dores e tal, até que eu comecei a procurar médicos, e um certo dia, né, as pessoas não sabiam, né, que eu tava procurando um médico para voltar a cuidar de mim, mas um certo dia uma pessoa muito querida me mandou o contato do meu médico atual. Então eu não tava procurando médico nenhum, né, para fazer o processo de reprodução. Na verdade, eu queria um médico que entendesse disso, óbvio, mas que fosse cuidar, né, do meu aparelho reprodutor e tal, deixar, né, assim, tudo ok. E uma amiga querida me indicou para o médico atual. Nós fomos lá de forma despretensiosa, porque eu não queria voltar a fazer tratamento, na verdade eu queria cuidar de mim como mulher. Eu já havia feito, né, 2 videolaparoscopias. Eu resumi aqui, porque senão eu vou ficar contando tudo que aconteceu, todos os exames que eu fiz, a gente vai ficar aqui até amanhã. Lá atrás, né, antes de fazer os 2 processos de fertilização, eu fiz 2 videolaparoscopias, esperei os 6 meses, tentei engravidar natural e não deu certo. Então, eu não queria mais fazer vídeo para fazer cauterização de endometriose. O processo era um processo doloroso e passar por tudo aquilo era muito complicado. Então eu falei, vou ter que fazer alguma coisa. O que vai ser eu não sei. A endometriose é uma terra sem lei, né? Os médicos falam isso porque é algo que é extremamente agressivo, atrapalha muito quem quer engravidar, e se você tem endometriose, cuide dela, porque na hora certa, né, quando você achar que é a hora certa de ter o neném, pode ser que você não consiga. E eu acho que essa foi uma das minhas maiores frustrações, achar que eu tinha um controle de tudo e saber que eu não tinha um controle de nada. Então,
eu voltei a ir no médico, passei com o doutor, meu médico atual, que é o doutor Geraldo Caldeira, que é um excelente profissional, uma pessoa incrível. Levei todos os meus exames, falei tudo no final, eu falei assim, doutor, o senhor não vai me examinar? Ele falou, não preciso te examinar, eu já sei de tudo que eu preciso saber. Então, ali, ele falou, vamos cuidar de você. E de verdade, gente, as coisas aconteceram tão naturalmente, que eu nem sei explicar pra vocês. Falei pra ele do meu receio, ele falou, não, vamos fazer alguns exames, né, se você quiser realmente, chegou uma hora que ele falou assim, você quiser realmente tentar, a gente vai ter que fazer alguns exames, e assim, nós gastamos muito dinheiro, um dinheiro que eu nem sei de onde veio, eu só louvo a Deus por isso, porque ele veio e com essa finalidade e deu tudo certo, mas assim, eu fiz um exame que chama hemodiálise, quem faz esse processo vai saber, conhece já, é um exame super caro, que não é feito aqui no Brasil, né, no caso quando eu fiz, ele foi colhido aqui, mas o diagnóstico foi levado para analisar na Alemanha, e fiz um exame que chama diagnóstico de Kier, que é um exame para saber se eu poderia colocar um embrião por vez, ou se eu poderia colocar 2 por vez, enfim. E até que o exame saísse, os exames saíssem, né, o doutor já estava tratando da minha parte, né, na questão da endometriose, e aí a gente ficou naquela angústia, né. Só vou falar para vocês todo o meu diagnóstico para vocês entenderem a gravidade do meu caso, né. Então, como eu falei para vocês, eu tenho, né, assim, tenho trombofilia, porque precisei tomar, inclusive, durante toda a gestação. A Manu. Deixa eu virar ela pra cá, que ela quer ver a luz. Assim, trombofilia, trombas totalmente obstruídas, varizes pélvicas que não atrapalhavam em nada, mas poderia dar alguma complicação no momento do parto somente. As trompas 100% obstruídas, células NK alterada, né? Então eu precisei fazer um protocolo específico. Além disso, a minha janela de implantação, ela não era uma janela de implantação padrão. Eu não lembro agora, mas acho que a janela padrão da mulher 31 dias e a minha era uma janela diferente. Por isso que quando eu fazia também não implantava, né? E eu só podia pôr um embrião por vez. Então, eu tive que fazer todo um protocolo antes, né, da transferência especificamente. Foi um protocolo cautelar, né, antes, deu super certo. Então, a carinha da Manu tá linda nesse vídeo, gente. Então, assim, só para vocês entenderem, nós fizemos a preparação, né, do endométrio, fizemos a estimulação ovariana. Eu tive 28 óvulos, desses 28 óvulos, 18 evoluíram e eu fiquei com 11 embriões congelados. Ele congelou, não fez a transferência a fresco, nós preparamos o endométrio e depois nós transferimos, e 12 dias depois eu fiz o exame, mudei de médico e de primeira, adivinha o que aconteceu? Positivo! Estava grávida da Elo. Eu peguei o resultado do exame no carro, mandei pro Dr. Geraldo. O Dr. Geraldo falou: você tá grávida, gravidíssima, aliás, tá bem alto o seu percentual. Aí ele até achou que a Elo fosse gêmeo, que fosse uma gravidez gemelar, mas não era. E ali eu engravidei da Elo. Gente, como é bom relembrar tudo isso e saber o que Deus faz, contar as maravilhas de Deus. Isso é bom demais, meu Deus do céu. Fazer tudo isso com a Manu no colo, né? E com a Elozinha tá ali dormindo, é bom demais. Porque quem me conhece, quem viveu um pouco, sentiu um pouco da nossa dor e conhece um pouco da nossa história, sabe que realmente foram 2 milagres. Eu ouvi de médicos que eu tinha, mesmo fazendo a fertilização, 1% de chance de engravidar. 1%, gente. E hoje eu tenho 2 milagres. Então, assim, eu louvo e engrandeço a Deus.
E estou compartilhando aqui esse testemunho de fé para que você saiba que Deus sim pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, né? Eu tive a Elo foi uma gravidez super planejada. Infelizmente, durante a gravidez nós tivemos aí a pandemia, né? Que foi uma fase muito difícil, mas Deus sabe de todas as coisas. Elo nasceu super bem, super saudável, eu não tive Covid. Foi uma gravidez muito tranquila, muito bem assistida. Tive um parto cesáreo da Elozinha, né? Oi pessoal, nós vamos fazer o parto agora de uma paciente de 30 anos que desde 2014 está tentando engravidar. Ela tem uma endometriose severa, com comprometimento das duas trompas, já tinha feito fertilização em outro local, não tinha conseguido sucesso. Nós fizemos a fertilização, ela teve 10 blastocistos, nós transferimos um só, ela tem trombofilia, nós conseguimos levar a gravidez até 37 semanas e hoje vai nascer a Heloísa. Depois o que ela vai fazer com os outros 9 embriões eu não sei, vai vir buscar um por ano agora. Depois eu mostro foto da Heloísa para vocês verem que linda. Bom, nasceu a Heloísa, pesou 3,2 kg, linda, eu vou mostrar foto para vocês verem. A Elo optei por ganhar ela no Hospital Promatre, porque na época o meu médico gosta, né, de fazer parto no outro hospital que a Manu nasceu, que é o Santa Joana, mas tinham muitos casos de Covid no Santa Joana e ele optou por precaução por fazer lá no Promatre. E aí a gente fez o parto lá, deu tudo certo, foi uma bênção. E aí assim, passaram-se quase 2 anos quando eu fui fazer o check-up, que é o check-up anual, né, em dezembro de 2022. Aí, gente, quando foi para eu pegar o resultado dos exames, a minha endometriose tinha evoluído muito, muito, muito. E não estava nos nossos planos naquele momento fazer um novo processo de fertilização. Mas quem sabe a hora certa é Deus, né? E ali o nosso médico perguntou se a gente estava realizado ou se a gente queria ter mais filho. E aí eu falei pra ele que eu queria, né? Que a gente queria, mas na verdade, né? Mais um filho. E... Meu Deus do céu, que gostosura, mamãe! E aí... ele falou assim, então se vocês querem, esse é o melhor momento para tentar, porque a sua endometriose evoluiu, agora ela tá no nível mais severo que tem, e a gente precisa aumentar as chances, então a gente precisa acelerar o processo. Você já tem 33 anos, então a gente precisa fazer o mais rápido possível. Eu falei, tá, mas quando é o mais rápido possível? Aí ele falou, era dezembro, ele falou mês que vem. Eu falei, simples assim, né? E eu não tinha me organizado assim, né, pra fazer o procedimento naquele momento. Nós não havíamos nos organizado, nem eu, nem o Denis. Eu falo eu porque, assim, no meu trabalho... eu não tinha essa pretensão, né, de sair novamente de licença maternidade 2 anos depois, né, que eu já havia saído. Mas ali o Dr. Geraldo me falou uma coisa que eu levo pra vida, assim, né? Fazer a fertilização não significa ter, e se fosse da vontade de Deus, que iria acontecer. E ali a gente optou por seguir o protocolo que ele estava direcionando, fizemos uma nova transferência e tá aqui a transferência. Engravidei de novo, de primeira de novo. Vem cá, Elozinha. Hoje nós estamos aqui com as minhas... Eu estou aqui com as minhas 2 bênçãos, minhas 2 princesas. Vem aqui, rapidinho. Cuidado, tá bom? Ó, cuidado aqui. Passa aqui pelo cantinho. Vem cá pra mamãe mostrar você. Sim, gente. Aqui estão as minhas 2 bênçãos. As minhas 2 fertilizações. Ainda tenho mais 9 lá congelado. A minha tia tá aqui na frente olhando, meu irmão também. E como é bom compartilhar isso com vocês, porque Deus faz milagres e Ele fez 2 na minha vida e eu estou aqui compartilhando com vocês para que vocês
acreditem, não desistam, sigam firme e forte. Só faltou o Denis aqui, né, nesse vídeo, mas ele tá lá trabalhando. E eu louvo e engrandeço a Deus, porque Ele é maravilhoso, cuida de nós e Ele cuidou de tudo nos mínimos detalhes. E que toda a honra e toda a glória seja dada somente ao nome do Senhor. Fiquem com Deus, compartilhe esse testemunho, fiquem com Deus. Compartilhe, por favor, esse testemunho com alguém que está passando por esse processo e precisa de uma palavra de ânimo, de conforto. Mostre esse vídeo com essas duas princesas para que isso venha fortalecer e trazer alegria ao coração dessas pessoas que precisam, porque realmente não é fácil. Não esqueça, por favor, de deixar o seu like aí, tá bom? Ativar as notificações. Um beijo e até a próxima.